Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 1, o versículo 26 e 27. Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estamos no chamado ano da inauguração do ministério de Jesus. Este é o primeiro ano. João testemunha de Jesus em Betânia, de além do Jordão. O texto em questão é João, capítulo 1, o versículo 19 a 28. João chamava a atenção de todos desde que iniciara o seu ministério à beira do Jordão. O próprio Senhor Jesus fora até ele, sendo também batizado por João. Em que pese o fato de João ter vindo como a voz do que clama no deserto para anunciar a vinda do Senhor, preparando-lhe o caminho, havia muita dúvida acerca do ministério de João. A pergunta corrente entre os sacerdotes e levitas era: quem é você, João Batista? Os sacerdotes eram os ministros do templo de Jerusalém, os levitas seus auxiliares, cuidando principalmente dos utensílios, da música e do ensino. Se o centro do culto era Jerusalém, o que fazia João Batista no deserto? Seria ele o Cristo, o tão esperado Messias? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Está em 1 João, capítulo 1, o versículo 19. Se João ele não era o Cristo, podia ser ainda ou Elias ou o profeta. Malaquias profetizara a vinda de Elias com o propósito de converter o coração do pai aos filhos e o coração dos filhos ao pai. Está em Malaquias capítulo 4, o versículo 5 e 6. Esta fora a última profecia do Antigo Testamento, antes de Deus se calar por quase 400 anos. Os judeus esperavam também por um profeta à semelhança de Moisés. Ouça, está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Observe como a palavra de Deus é um indicativo do que buscar. Os sacerdotes e os levitas, estudiosos do Antigo Testamento, esperavam ou por Cristo, ou por Elias, ou pelo profeta. E foram até João verificar as suas credenciais. João enfaticamente dissera não ser nenhum nem o outro. Aqui aprendemos uma lição absolutamente importante para os dias atuais. A função de um homem de Deus é levar o povo a reconhecer o próprio Deus, não de exaltar as suas credenciais. Paulo já ensinara, está em Romanos capítulo 12, o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Dentre os que questionavam João, estavam também os fariseus. Estes se consideravam devotos à Torá, à lei de Deus. Os fariseus eram ultraconservadores, apegados às tradições, criadores das sinagogas e tido por suprema autoridade nas questões religiosas. Os fariseus queriam saber com que autoridade João Batista estava no deserto batizando no Rio Jordão, visto João negar nem ser o Cristo, nem ser Elias e nem ser o profeta. João apenas afirmou a sua autoridade. Eu batizo com água, está em João capítulo 1, versículo 26. Contudo, fez questão de ressaltar que havia algo maior além do que o seu próprio ministério. O seu ministério atendia a um propósito maior. Disse João: no meio de vós está um a quem vós não conheceis. João capítulo 1, versículo 26.
No início do Evangelho, João, o evangelista, faz essa referência acerca de Jesus. Veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Está em João capítulo 1, versículo 11. E por que não o recebera? João Batista explica, porque não o conhecia. Por outro lado, João nutria profunda reverência para com aquele a quem ele anunciava, não se considerando digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Está em João, capítulo 1, o versículo 27. Esse contraste entre a ignorância daqueles de que eram os religiosos da época e se consideravam conhecedores do Antigo Testamento e o profundo temor que se devia nutrir por aquele que apresentava ao Senhor, havia uma grande distinção. Um se apegando às suas tradições e o homem de Deus revelando os caminhos do Senhor. O religioso pode até saber o que perguntar, mas se torna incapaz de distinguir o que Deus está fazendo em seus dias, enquanto que o homem de Deus, ele sabe por conhecimento de causa, por isso é capaz de dar resposta àqueles que buscam conhecer o verdadeiro Deus. Em João, nessa passagem, nós encontramos um homem de Deus que coloca o seu ministério em segundo plano e faz com que seja exaltado aquele a quem ele está anunciando, para que o povo ganhe foco, não em si, mas em Deus que o enviou. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.